Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia. Meu nome é Germano e hoje a gente está no episódio 6 do podcast Estagia e hoje o nosso convidado é o Daniel, estagiário da Urbitec. Tudo bem, Daniel? Tudo bem pessoal, oi ouvintes, tudo bem? Bom, então a gente queria começar essa entrevista pedindo para você se apresentar, se falasse um pouco sobre você, sua idade, falar um pouco sobre a empresa que você estagia. Eu sou o Daniel Queiroz, eu tenho 20 anos, cursando atualmente Engenharia Civil, né? Vamos ver se eu consigo terminar o curso, no 7º período, e estagiando na Urbitec desde agosto do ano passado, então 10 meses. Beleza. Queria que você contasse também um pouquinho da sua trajetória na universidade, desde a sua entrada na graduação e também o seu ingresso no estágio. Então, entrei na faculdade em 2021, foi no meio da pandemia, então era um semestre um pouco estranho para todo mundo e foi bem corrido porque o terceirão a gente fez, pelo menos eu fiz com uma disciplina assim de soldado, porque a gente não fazia nada o dia inteiro, então eu acabei estudando muito terceirão, e aí na pandemia foi um pouco confuso, né, e tudo mais, então o começo da faculdade, assim, bem, bem confuso, assim, conturbado, e você tentando se achar na faculdade, e tudo isso, né, mas assim, eu acho que desde o terceirão, da escolha do curso de Engenharia Civil, eu estava entre Engenharia Civil, Arquitetura e Economia, então são cursos que, se você olha o urbanismo, tem ramos nesses 3 cursos, né. Sim. Então eu acho que essa área já era com certeza a área que eu ia e espero que fique para sempre, não sei, mas isso aí é coisa do futuro. E agora, mais para a segunda metade do curso, eu tive a oportunidade de realmente entrar na área de trabalho e tudo mais e ter mais matérias relacionadas a isso. Né? E você também chegou a participar de algum projeto durante esse tempo até o 7º período, né? Até começar o estágio, alguma coisa, alguma entidade? Então, dentro da Engenharia Civil, a área de transportes ela não é tão grande. Então tem o grupo de estudos de transportes, que eu não fiz parte, mas às vezes eu me comunico com o pessoal, né? Para eles tirarem alguma dúvida, porque é para se comunicar com o mercado, né? Então dentro da faculdade, nenhuma entidade. Mas por fora, claro, acaba fazendo parte, né, conversando sobre o tema, então eu fui voluntário no evento Smart Cities, que é um evento sobre urbanismo, sobre tecnologia, desenvolvimento, cidades inteligentes, que é um evento bem grande e bem de referência, foi um evento super legal, mas é também um pouco difícil fazer parte de entidades sobre mobilidade e urbanismo, mesmo em Curitiba, porque é um nicho bem específico, né, bem difícil, então... Nesse evento você chegou a apresentar alguma coisa ou foi mais a parte de organização? Não, mais parte de organização mesmo, ajudar o pessoal, né? Mas você acaba entrando em contato, acaba fazendo networking, contato com o pessoal da área, com as empresas privadas. É um evento mais a nível regional ou nacional? Não, é internacional. Internacional? Ele é financiado por um grupo chamado FIRA de Barcelona, FIRA, que é um grupo, assim, é um evento bem... negócios, assim, não é um evento científico. Tem aspectos científicos, porque tem, claro, né, existe um aspecto técnico do urbanismo, mas ele é muito voltado para negócio. Então, para você, por exemplo, vender seu peixe para as prefeituras, né, e tudo mais. Então, ele é mais nisso, assim, ele é mais de fazer esse business. E o meu papel lá era mais de organização mais nisso do que de apresentação, né? Tanto que eu nem tinha formação na época sobre isso. Então. Eu vi uma notícia um tempo atrás que Curitiba recebeu uma premiação de cidade mais inteligente do mundo. Tem alguma coisa a ver com o evento ou não? Tem um pouco a ver e muito no aspecto de negócios, assim. Esse prêmio é um prêmio que acontece, né? Não necessariamente quer dizer que Curitiba é uma cidade mais inteligente. Mas quer dizer que ela é uma cidade que se destaca, né? Tem muito a ver com o evento, porque o evento veio para cá e não, por exemplo, para São Paulo, para outras cidades, porque Curitiba é realmente uma cidade referência internacional em transporte público, em mobilidade e urbanismo. Então, ela realmente, assim, é uma cidade atípica, uma das melhores cidades do Brasil, assim, se posso falar não como curitibanismo, mas como assim, vendo do ponto de vista técnico e histórico de Curitiba, é
é uma cidade fenomenal, mas está relacionado um pouco com isso. Ela virou um polo do urbanismo e referência sobre isso. Então ela acaba recebendo essas premiações. Legal. Você poderia me falar um pouco sobre essa visão geral da situação da empresa da Ubertech, como é que ela funciona, quais serviços que ela presta? Então, ela é uma empresa principalmente de consultoria sobre todos os assuntos relacionados ao urbanismo, né? Então, tudo dentro do leque do urbanismo. Se a gente tem o pessoal capacitado, a gente oferece esse serviço, né? Então, os principais serviços são prestar apoio às prefeituras, principalmente cidades pequenas, né? Isso, pelo menos, é o que eu tenho mais contato, né? Então, o que acontece? Segundo o Estatuto das Cidades, lá, e é uma lei federal, né? A partir de uma certa população, que se não me engano é 25 mil habitantes, a prefeitura precisa realizar um plano diretor, um plano de desenvolvimento, né? E um plano de mobilidade dentro do plano diretor. Só que muitas dessas prefeituras, assim, cidades de 100 mil habitantes, 500 mil habitantes, então já acima da população, população mínima, né, que dê para fazer o plano, eles não têm pessoal técnico, não têm capacidade técnica adequada para fazer um plano de mobilidade, um plano de urbanismo. E aí eles contratam consultoria por meio de uma licitação, né, então a gente fica buscando esses processos licitatórios para que a gente forneça esse serviço, né. E aí eles vêm atrás da gente e tal, e falam, tem essa vaga aberta, ou a gente vai atrás deles. Então esse é o principal mercado, o principal atendimento da empresa. Mas também faz para empresas privadas, faz plano de governo, atua no Brasil inteiro, já atua fora, Colômbia e tudo mais, faz pesquisa. Então, tudo isso que está dentro do leque de urbanismo e mobilidade, a gente faz. É bem amplo, assim. Se a gente tiver capacidade técnica, a gente faz. Você tinha comentado sobre uma carência na parte técnica, né, dentro da empresa, e a atuação do engenheiro civil dentro, por exemplo, desse projeto de estágio vem para suprir essa necessidade de conhecimento técnico? Ou não? Eu não entendi direito. Você diz na empresa ou nas prefeituras? Os dois, na verdade. A carência é mais das prefeituras, né? A empresa a carência na prefeitura. Na prefeitura, não na empresa. Entendi. Acho que eu falei errado, né? Mas as prefeituras realmente, assim, é um pessoal que... como não tem, né, o FPR em todas as cidades, é difícil, assim, eles têm uma formação avançada e inovadora nesse aspecto, né? Então a Urbitec, ela presta consultoria para as prefeituras para suprir. Isso, é o principal, né? Tem várias outras coisas. Interessante. Em que área da empresa você atua? Eu queria que falasse um pouco mais sobre como que é seu dia a dia lá, como que você faz, e como você faz para conciliar a faculdade com o estágio. Eu trabalho na área de mobilidade, né? A empresa lá tem 3 andares, então é bastante gente. Minha área é mais a mobilidade, que é para onde a maioria dos engenheiros civis vão, né? Porque a área de uso do solo e tudo mais é mais arquiteto e urbanista, que tem matérias específicas para isso. Então, na área de mobilidade, a gente trabalha com planejamento de transportes, infraestrutura viária, milhões de coisas, mais a parte de cálculo, assim, uso de softwares, uso do Excel, tudo mais. Os arquitetos fazem mais a parte, às vezes a parte de gestão, às vezes a parte estética, coisas que eles têm mais aptidão, e a gente faz as coisas que a gente tem mais aptidão, né? Então é muito voltado para o transporte em si. Mas, claro, a gente acaba tendo contato o dia inteiro com coisas que eles têm aptidão também, né? No dia a dia, tem muito, para os estagiários, né, especificamente, tem muitas coisas que não requerem conhecimento profundo da literatura, assim, do transporte, né? Porque isso é uma coisa que você vai ganhando com o tempo. Então é muito pesquisa e levantamento, assim. Então usar, por exemplo, o QGIS, que é um software que envolve muito mapa e shapefile lá, que é um tipo de arquivo. Então levantamentos geográficos, assim, a gente trabalha muito com geografia, muito com que seria engenharia cartográfica, né? Então a gente também tem um departamento só disso na empresa. E sempre em muito contato com eles. Então, muito levantamento geográfico, levantamento de rua, aí também tem muita produção de texto para justificar as propostas que a gente faz, porque quando a gente faz um plano diretor, a principal coisa que a gente faz como consultoria é propostas de ações para a prefeitura, né? E ela pode acatar ou não essas ações, mas a gente é responsável por ter o conhecimento técnico para pôr essas ações para a prefeitura, né? E essas ações também precisam estar espacializadas. Então a gente precisa pavimentar essa rua aqui. O pessoal reclamou na audiência pública
que não tem ônibus para o hospital. Então a gente precisa basear isso e descrever. Então, muito da função do estagiário é uma função mais... não é uma função assim... Como posso dizer? Não é uma função cabeça, assim. Sim. É uma função mais bem voltada para a produção. Né? Entendi. Então, assim, a empresa recebe e faz as avaliações dos casos, se é viável ou não fazer, por exemplo, a pavimentação de uma rua, algo nesse sentido? Isso. É avaliação também, mas é mais para identificar isso, né? Porque a gente tem um pessoal muito maior que da prefeitura. Identificar e propor, aqui é melhor fazer esse tipo de pavimentação, fazer esse tipo de ônibus, e a gente fornece dados para a prefeitura. Né? E no seu dia a dia você trabalha com quais outros profissionais na área de arquitetura? Você comentou sobre os engenheiros cartográficos, qual outras áreas que você tem dentro da... Arquitetos urbanistas, muito assim, bem misturado. Às vezes você nem sabe se a pessoa é arquiteto urbanismo ou engenheiro civil, porque a função fica muito misturada, né? Engenheiro cartográfico, né, que nem eu tinha falado. Às vezes o pessoal de economia também, quando tem algum levantamento de IBGE para fazer levantamento populacional, né, que a gente precisa muito. Engenheiro ambiental tem alguns poucos, porque agora a questão de desastres naturais, mudanças climáticas está muito em voga, né? Então as prefeituras estão começando a pedir bastante isso. E também pessoas que vêm do curso de engenharia civil, mas acabam se tornando gestoras e coordenadoras, né? Então acho que você poderia mencionar essa matéria também. Acho que é isso, basicamente. Legal. E na sua opinião, qual que é o período que você consegue ir para o estágio, digamos assim, sem prejudicar a graduação? Qual o período que você acha que é o melhor período, digamos assim, para você começar a ingressar nesse ramo, nessa parte? Eu diria que o melhor, se diz no período da faculdade, né? Eu acho que o melhor seria no meio da faculdade. Eu ingressei um pouco tarde. Eu acho que eu ingressei um pouco tarde. Eu queria ter me envolvido mais antes, assim, mas realmente, quando eu entrei na faculdade, eu estava pensando muito mais em conhecer outros aspectos dela, sabe? Assim, por exemplo, passar em todas as matérias do departamento de matemática, que são matérias mais difíceis, conhecer o pessoal, fazer esporte, né, que é a grande parte do meu lazer, e não pensava muito nisso, também um pouco por falta de amadurecimento, né, e tudo mais, mas também faz parte da carreira, né. Então eu diria que principalmente no meio da faculdade, e também porque, o que acontece, na engenharia civil, muitos estágios não começam cedo. Todos são sétimo período, oitavo, nono, décimo. Nono, décimo são estágios obrigatórios, né? Acho que nos outros cursos também pode ser assim. Então, por exemplo, o estágio que eu estou fazendo agora é não obrigatório. Só que na carga formativa, nas cargas horárias de horas formativas, o máximo contabilizado é 40 horas, por exemplo. Isso é 2 semanas de trabalho. Então, muita gente acha que não vale a pena, né? E também é justificável isso desse ponto de vista, que estaria jogando fora horas formativas, né? Mas eu acho muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, pro seu desenvolvimento no mercado de trabalho. E para você conhecer, principalmente se você é uma pessoa que não sabe o que quer, não sabe a área que você quer dentro da engenharia civil, por exemplo, tem milhões de áreas, né, que você pode ir. Eu fui numa área muito específica. Mas dentro da construção civil tem, assim, 10 equivalentes a planejamento urbano, né? Então eu acho que se você é uma pessoa que não sabe, no começo da faculdade, eu já sabia, né? Eu já sabia empresa, área, eu sabia muito bem. Então pra mim foi muito mais fácil. Acho que por pior que a experiência seja, pelo menos você sabe que é aquilo que você não quer, né? Que você quer ou aquilo que você não quer. Exato. E queria assim, perguntar como é que foi o processo para você entrar no estágio, assim, você passar por um processo seletivo, né, passar por algumas entrevistas, dinâmicas, e ver como que foi essas etapas. Não, foi bem tranquilo. Como é uma empresa que, assim, não tem muita competitividade para entrar nessa área, né? São poucas pessoas que querem ir lá. Eles acabam fazendo um processo seletivo muito dependendo de quantos funcionários eles têm, né? Então, por exemplo, tem um colega meu que tentou fazer 2 vezes o processo seletivo. Eu fiz uma vez só. Eu já passei, já entrei, já comecei a trabalhar no mês seguinte, passou meu processo na coordenação, já comecei a trabalhar. Mas esse meu amigo foi requerido muito mais dele, porque eles tinham um excesso de funcionários, né, na época. Então, eu acho que depende muito da empresa que você vai fazer, da área que você quer
Isso muda bastante. Como era uma área muito específica, né, de novo, foi mais tranquilo. E eu já tinha também tudo requerido pela vaga, né, claro, tinha... Não foi assim, cheguei lá e fui aprovado, né, eu fiz um currículo bonitinho, tinha as soft skills, as hard skills, software e tudo mais. Você chegou a tentar outro processo seletivo antes ou fez estágio em alguma outra empresa, algo nesse sentido? Tentei, eu mandei... eu não tinha certeza que eu ia conseguir uma vaga numa empresa de planejamento urbano ou de mobilidade. Inclusive essa vaga surgiu só depois. Então, no meio do ano passado, pouco antes, assim, nas férias, eu comecei a mandar e-mail para um monte de construtoras, assim, e tudo mais, porque eu queria um estágio em obra, assim, para começar, que é o estágio mais... estágio inicial tradicional, assim, da engenharia civil, é você começar em obra. E aí muitos falaram, não temos vaga, não sei o quê, mas vamos guardar teu perfil, gostamos do teu perfil. Bom, eles vão falar que gostaram do teu perfil de qualquer jeito, não vão reclamar do teu perfil, mas assim, acho que meu perfil batia mesmo com o que eles queriam. Então, eu também entrei em contato com essas empresas, né? Tinham poucos processos seletivos na época, assim, inclusive depois quando eu entrei no estágio abriram vários outros, assim, né? Então depende um pouco da época, né? E desde a sua procura por estágio até você conseguir, de fato, entrar nesse estágio, demorou quanto tempo, mais ou menos? Demorou 1 mês, 2 meses, assim, Mas foi sorte também, eu acho, sabe? Foi no momento certo. Foi no momento certo. Essa vaga, a última vaga que eles tinham aberta acho que foi no ano anterior, 2 anos antes, assim. Então, foi muita sorte porque dos donos lá da empresa era amigo da minha sogra, assim, um troço assim. Aí tipo assim, eles estavam conversando um dia e falaram assim, o teu genro faz engenharia civil, manda essa vaga aqui pra ele ver se ele gosta. E era bem o que eu queria numa empresa de referência, então foi muita sorte, assim, no tempo certo que eu tava procurando estágio. Foi muita sorte, assim. Mas eu também tinha conseguido uma vaga na Secretaria de Segurança Pública também, mas assim, eram condições que não eram tão boas quanto a Orbitec e também não era uma área que eu preferia. Né? Uma coisa que acontece bastante na engenharia química, a visão em engenharia civil, é que quando você vai tentar um processo de estágio, eles solicitam uma pessoa que esteja mais avançada no curso. Então muitas vezes você tenta um estágio ali no 4º, 5º período, tem uma resistência um pouquinho maior porque você tem as matérias mais específicas mais pra frente do curso. Isso acontece na engenharia civil também? Ou você consegue um estágio mais cedo no curso? Acontece muito porque assim, a gente tem uma disposição de matérias que não é pensada pro estágio, né? Aí, enfim, não é uma crítica à coordenação, assim, mas é algo que acontece. É um evento que acontece pensando na melhor formação do estudante, isso é algo que podia ser repensado, né? Hoje eles são muito mais voltados para projetos de extensão, por exemplo. Mas então, em engenharia civil, por exemplo, em transportes, a gente tem as matérias específicas mais relacionadas a urbanismo, mobilidade, agora, 7º, 8º, 9º, 10º período. Então é muito difícil alguém do meio, assim, do curso conseguir vaga. Mas consegue, em obra consegue, um salário menor, eu acho, pelo que eu converso, né, com o pessoal. E aí o pessoal mais avançado consegue estágios um pouco melhores, né? Mas realmente isso ocorre. E como que você relaciona o aprendizado que você obteve na faculdade, tanto com as entidades, ou então outras atividades que você fez ao longo desse tempo, com as funções que você desempenha hoje no seu estágio? Eu acho, principalmente, que não tem muitas matérias assim que eu aplico diretamente no estágio, mas são mais outras funções. Então, por exemplo, muito para soft skills, assim. Então, comunicação. Eu acho que uma coisa muito que a Federal especificamente desenvolve você é a disciplina de estudo. Você precisa ter disciplina de estudo, senão você não consegue sobreviver. Não consegue sobreviver na faculdade, não consegue terminar o curso. E isso se aplica no ambiente de trabalho. Né? Você precisa ter disciplina para conseguir produzir uma quantidade muito grande de conteúdo para vários lugares diferentes e várias pessoas diferentes. Então acho que mais nesse sentido, mais as coisas não técnicas, assim, sabe? Mas eu diria também que na construção civil a gente tem matéria que você aplicaria diariamente, né? Tem amigo meu que vai super bem nas matérias de materiais e tudo estágio, mais, né? porque vê no estágio, né? Então é algo assim, bem do dia a dia, assim.
Uma coisa que eu faço pessoalmente é conversar com os professores. Porque aí você quebra um pouco, isso acho que é até uma dica para quem para quem estiver ouvindo, converse com professores fora do ambiente da aula. Conta o que você está passando no estágio, o que está acontecendo. Perguntar, professor, como que isso se relaciona com o que a gente está vendo, isso a gente vai ver depois e tal. Essa conversa fora do ambiente da aula, ela vira informal e você consegue aprender várias coisas, consegue dicas. Às vezes o professor fala, essa área aqui é legal, esse aqui acontece assim, tem um material disponível assim, ele te manda um material, ele te dá uma oportunidade de desenvolvimento de pesquisa às vezes. Fala assim, então você é o aluno que quer fazer isso, quer buscar isso? Então, tem uma vaga aqui pra mim, é pra você aqui, esperando. Acontece. A gente tem um professor também dentro do departamento de engenharia química que os exercícios que ele passa na sala são sempre coisas que os estagiários trazem para eles. Então, assim, às vezes está enfrentando algum problema, alguma dificuldade no estágio, alguma dificuldade em algum processo de secagem, alguma coisa assim. E ele sempre traz os exercícios na aula baseado nesses problemas. É bem interessante ter esse contato, porque acho que todo mundo sai ganhando, né? O professor, eu acho que sim, acaba se entusiasmando porque tá fora do campo dele, às vezes fica mais na parte acadêmica, tem esse contato com a indústria, e é bom para o aluno também, que às vezes consegue solucionar um problema. Essa parte sim, os professores a gente vê muito, que muitos professores focam muito na parte acadêmica, na parte teórica e acabam esquecendo da parte da realidade, que é você formar o cara para o mercado de trabalho. Não tem como fugir disso, né? Só quem vai ser pesquisador e tal, acadêmico, assim também, mas assim, 90% do curso vai trabalhar e precisa lidar com problemas de trabalho, né? Então, é verdade. E também, uma última pergunta das mais genéricas, você se vê trabalhando nessa área, na área do planejamento urbano, ou tem alguma outra área que você tem interesse dentro da engenharia civil? Eu me vejo no futuro próximo, assim, até acabar o conteúdo, até eu não conseguir pensar mais nisso, porque é uma área muito extensa, muito complexa. A gente lida com pessoas, com o espaço físico, com espaço temporal, que é o deslocamento, a gente lida com muita coisa. Então tem bastante coisa para ver, eu acho, assim. Muita coisa para aprender e tudo mais, e é uma área que está crescendo muito. Então fazer parte desse crescimento eu acho interessante também. Mas eu vejo também, me vejo lidando com questões de sustentabilidade, obras sustentáveis, né? Assim, acho que talvez essa parte já tenha sido fechada para mim, né? Trabalhar com sustentabilidade em obra, por exemplo. Mas tem inúmeras coisas que eu gostaria de trabalhar. Me vejo muito trabalhando nesses temas mais modernos, assim. Eu não me vejo muito trabalhando em temas que não são contemporâneos, assim, não são discussões contemporâneas, assim, sabe? Legal, então. Agora a gente vai partir para algumas perguntas específicas. Então, o tema que o Daniel trouxe pra gente foi sobre planejamento urbano no dia a dia. E a primeira pergunta que a gente vai fazer é qual que é a sua motivação para trazer esse tema, né? Se você pode explicar ele um pouco melhor para quem não conhece muito sobre isso e tudo mais. Acho que podemos definir, né, o que é planejamento urbano. Bom, planejamento urbano pode definir de milhões de maneiras, porque tem milhões de pontos de vistas, mas eu definiria assim como qualquer alteração, qualquer proposta, qualquer ideia que você tenha para o espaço urbano que seja bem definido, seja bem concreto, seja bem conciso e tenha uma base técnica, né? Então qualquer coisa que você vai mudar no espaço urbano com uma base técnica, legislativa, isso é o planejamento urbano. A gente sempre tem que lembrar que o planejamento urbano é para o benefício da população, não é para o benefício do mercado imobiliário. É uma área fenomenal, eu gosto muito, assim, é uma área que eu tenho muita curiosidade, que você começa a ver, você começa a entender as coisas à sua volta, assim, sabe? Você começa a ver, por que esse prédio aqui é desse jeito, tem essa galeria, por que nessa rua eu consigo caminhar bem, por que nessa rua eu sinto que eu vou ser atropelado a qualquer segundo. Então é bem legal, acho que entra muito na minha personalidade, que também acaba sendo uma soft skill, que é curiosidade, né? Você entender, primeiro de tudo, o espaço à sua volta. Então, acho que isso que me trouxe para o planejamento urbano. Assim. Eu acho que o planejamento urbano assim, é uma coisa que o planejamento urbano bem feito é que você não percebe. Então, às vezes, você vai num parque, por exemplo, assim, nossa, eu me sinto tão bem aqui, tá tão legal, as coisas não estão ornando, e às vezes você não consegue nem perceber as coisas que tem por trás. Né? É verdade, perfeito. Uma das respostas que você deu, você falou sobre o plano diretor, né, que ele precisa ter para cidades com mais de 25 mil habitantes, isso. Né? É isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre o plano diretor da cidade de Curitiba, assim, a sua avaliação sobre ele, você acha assim, os pontos fortes, os pontos fracos e como você trabalha com ele no dia a dia. O plano diretor de Curitiba
eu acho muito legal, muito legal. Propostas inovadoras. Talvez ele esteja ficando um pouco defasado agora, mas a gente vai ter essa discussão de novo em 2025, né? Acho que posso contar um pouco o histórico aqui do plano diretor. Então, em 1940, a gente teve o Plano Agache, que o Plano Agache é um plano bem, no sentido bem francês, assim, o Agache era um arquiteto francês, baseado nas ideias do Le Corbusier, que é um arquiteto bem famoso também, mas que não preciso contar a história dele agora. E uma das coisas que a gente pode ver do Plano Agache hoje em dia é a concentração das áreas de serviço. Então a gente tem, por exemplo, aqui o Centro Politécnico, vamos pegar um exemplo mais local possível. Ele foi definido como o bairro, né, entre aspas, a zona educativa. Então essa é a zona educativa. Aí vamos para o Centro Cívico lá, que é onde é a Orbitec, por exemplo. Era a zona público-administrativa. Então o Plano Agache tinha muito disso, de definir as zonas. Então beleza, agora vamos lá para 1950. Em 1950 veio a grande comercialização dos carros. Isso mudou completamente o espaço urbano. Agora existia muita pressão da população em mudar as vias, em aumentar as avenidas. Exato, né? Fazer estacionamento, fazer tudo mais. Então isso começou a ser repensado, né? Então, e aí de 1960 a 1990 mais ou menos, Curitiba ganha a cara que a gente conhece assim no urbanismo na mobilidade. Veio o plano de 1965, se não me engano, o plano diretor de 1965, que definiu o sistema trinário, né, que é aquele sistema que as pessoas veem, mas não conhecem a teoria por trás, né? Então é uma via rápida, um sistema de BRT e vias locais, e outra via rápida do outro lado, no outro sentido, né? Isso a gente vê pela cidade inteira. E aí de 1960, com o prefeito Jaime Lerner, com o Rafael Greca, com o Cássio Taniguchi, com o Rafael Deli, eles encabeçaram esse plano e falaram assim, essa aqui é a nossa proposta para Curitiba. E era uma proposta muito arrojada, muito inovadora, e que deu muito certo para Curitiba da época. Isso em 1965. Aí a gente vem para 1985, tem uma revisão, são revisões a cada 10 anos, né? Então, a revisão do plano diretor é sempre a cada 10 anos. Então, de 65, 75, 85, 95, 2005, 2015 foi o último, e agora em 2025 vai ter outro. Atualiza bastante revisão. E hoje em dia, o que está muito em voga são as mudanças climáticas, né? Então, eles vão começar a trabalhar em cima disso. Mas, eu avaliaria o plano muito bem. Trabalhando em cima de uma ideia, conseguiram continuar uma ideia inovadora. Sim. Você até comentou esse negócio das vias, realmente, você começou a falar, comecei a lembrar, assim, você tem a Silva Jardim indo, a 7 de setembro indo em sentidos contrários, realmente não tinha percebido. Outra coisa também, que também, eu fui para São Paulo recentemente, e a cidade de São Paulo parece muito sufocante, assim, você tá andando na rua, é tudo colado, assim, os prédios são colados, as casas são coladas, não tem um recuo. E até estava conversando com um outro amigo meu que faz engenharia civil também, que tem, acho que é no plano diretor, que você tem que ter um recuo entre a calçada e qualquer coisa que você vai construir. Então, assim, isso cria um ambiente mais, assim, mais harmônico, eu acho. Então, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Que o negócio foi pensado lá atrás, né, e você vai colhendo os frutos disso agora. Que eu gosto muito do plano de Curitiba também. O plano Agache lá de 1940 até hoje influencia a gente, né? A gente está aqui no Centro Politécnico isolado, por exemplo, do Centro Histórico, né? Onde tem direito lá e tudo mais. Então... E quais foram os principais desafios, assim, de todo o seu estudo sobre esse tema? Quais foram os principais desafios do planejamento urbano no Brasil? Eu acho que é muito difícil lidar com isso no Brasil por vários motivos. Primeiro, que a literatura é só externa, então a gente tem que traduzir muito o texto do alemão, do inglês. Isso, inclusive, era um requisito muito grande na Orbitec, você saber inglês, porque a gente trabalha com software em inglês direto. Então tem que saber ler um livro completo em inglês, um livro com várias coisas técnicas, né? Então acho que esse é um dos primeiros desafios. A gente não tem... apesar de Curitiba, por exemplo, ser referência e produzir a própria literatura em biarticulado, por exemplo, e tudo mais, que foi a gente que encabeçou,
a gente não tem essa base referencial bibliográfica, assim, para suprir as nossas demandas, né? Acho que outro grande problema do Brasil é o aspecto financeiro. Então isso afeta, por exemplo, segurança pública, afeta a pobreza e, consequentemente, segurança pública e, consequentemente, por exemplo, você poderia não escolher um ônibus porque pode ser que você seja assaltado, né? Então, isso bagunça um pouco até a referência que a gente vai utilizar, né? Porque aí o referencial é diferente. Talvez aqui a gente não usaria o ônibus, não andaria a pé porque a economia é ruim, né? Voltando lá para a economia ruim. E também o aspecto cultural. O Brasil tem muito estadunidismo, assim, de tipo, não, eu quero ter o meu carro, quero ter o meu espaço privado, quero ter um carrão, quero poluir, quero dirigir a 100 por hora. E às vezes isso a gente acaba desconsiderando o que é melhor de fato para a população, né? Então isso é um grande desafio, você conseguir mudar a cabeça de um cara que mora lá em Fulano das Contas e acha que o modo de vida dele tem que ser de um jeito. Mas, tipo assim, o seu modo de vida influencia outros aspectos, né? Então, o aspecto cultural é muito difícil de mudar a cabeça das pessoas e é importante o plano diretor, por exemplo, pra gente começar com essa cultura desde cedo, né, na população. E, assim, na sua opinião, ou na opinião de pessoas que você trabalha junto, tem algum país ou alguma cidade que é modelo dentro do planejamento urbano, que é, assim, ideal? Duas cidades que são referência atuais, assim, Amsterdã e Barcelona. Barcelona, eu acho, assim, do ponto de vista da mobilidade e planejamento urbano, a cidade ideal. Tem aquelas ruas transversais, assim, né? Tem aqui, as quadras são todas meio iguais. Isso por fatores históricos deles lá, mas eles têm um planejamento muito bem definido. E eles conseguiram manter isso. Isso é um aspecto, é um fator importante para uma cidade, conseguir manter o seu planejamento urbano e que ele seja bom desde muito tempo atrás, assim. Então, Barcelona para mim é uma cidade fenomenal. Já tive a oportunidade de visitar também, andei de imensos modais. É uma cidade que se destaca principalmente hoje em dia por você conseguir se deslocar dentro do perímetro urbano em 15 minutos, qualquer ponto. Você quer sair do outro lado da cidade e pro outro lado da cidade, você consegue fazer em 15 minutos. É fenomenal, assim, é um modo de vida... Aqui é inimaginável isso aqui, né? Inimaginável. E o nosso sistema é muito bom, né? Então, você tem que pensar, imagina uma cidade lá nos infernos dos quintos do mundo, o cara nem sabe que isso é possível. Né? Sim. E Amsterdã é um caso mais atípico, assim, é um caso que eles já tinham a cultura do ciclismo, das bicicletas, né? de usar a bicicleta no dia a dia para qualquer transporte, e eles capitalizaram em cima disso e hoje em dia é muito voltado para a bicicleta, então, e isso influencia muito o resto do mundo, influenciou muito, assim, hoje a gente volta muito o nosso olhar para o cicloviário, muito, a gente cobra muito a prefeitura isso. Mas também, claro, considerando que pra eles é algo cultural, né? Como eu disse novamente, tipo, se a gente tivesse cultura de bicicleta, provavelmente a gente seria muito próximo de uma Amsterdã. Porque eu também já fui pra Dinamarca e pra Suécia e parece uma loucura, assim, porque na Dinamarca quase todo mundo só anda de bicicleta. É difícil você ver um carro, assim, ou tipo, um grande trânsito que nem tem aqui no Brasil. E na Suécia todo mundo usa trem, sabe? Tem um carro guardado, mas usa o trem porque é muito melhor. Então essa influência dos modais, assim, e o quanto a população aprova um modal, assim, a gente não está acostumado com trem, com deslocamento de passageiro de trem, é transporte e nem isso, é só rodoviário. Eu tenho uma amiga que estuda na Holanda, ela faz direito na Holanda, inclusive eu abraço a Ana, se esse vídeo, vou mandar pra você. Abraço. Ela fala que só anda de bicicleta, ela, assim, a bicicleta é como se fosse um carro, tem assim, semáforo pra bicicleta, tudo é um outro mundo, outro planejamento, e as pessoas respeitam muito. Sim. Assim, eu fiz um intercâmbio pra Dinamarca também, nossa, a minha família, eles tinham assim, umas 10 bicicletas, assim, tem mais bicicleta que pessoa lá, eu acho, então... É incrível ver essas diferenças. Isso assim, tipo, não é, Amsterdã é legal porque eles usam bicicleta porque eu acho bicicleta bonitinho. Não, tipo assim, existem pesquisas que falam, o bem-estar que isso dá à população é muito grande, diminui a quantidade de acidentes. Então a gente também não faz essas coisas por ideologia só, né? Existem pesquisas e a parte científica do urbanismo entra aí também, né? Tipo, em justificar essas escolhas. E como que você avalia o impacto das mudanças climáticas no planejamento das cidades? Além, né, até falando um pouquinho do que a gente estava falando, mas como que isso impacta nas mudanças climáticas?
Acho que o impacto é muito grande, muito grande, muito grande. Principalmente agora com o Rio Grande do Sul, a gente começou a voltar o olhar para isso de novo, né? Pensando que qualquer cidade pode ser afetada por isso. Eu acho que principalmente na mobilidade não tanto, porque isso é uma consequência externa, né? Mas eu acho que nas grandes obras de engenharia civil, então barragem, obras de saneamento, até obras de construção civil, né? Você tem que estar preparado para isso. Afeta muito o dimensionamento dessas obras. Então, quando a gente faz o dimensionamento de uma barragem, por exemplo, como que a gente calcula o volume de água que uma barragem precisa segurar, por exemplo? A gente vê o histórico de chuvas, históricos hidrográficos, né, diversos, assim, daquele rio específico, e dimensiona a barragem. Só que se você tem uma mudança climática que afeta esse histórico drasticamente, você não sabe o futuro, você não consegue prever, você não sabe quanto essa barragem vai ter que aguentar de água, por exemplo. Isso acho que é o principal problema, assim, você não sabe dimensionar mais as coisas, porque você não sabe quanto de água vem, né? Você não sabe se vai ter um deslizamento aqui ou não. Então, ele bagunça muito as previsões que a gente consegue fazer, né? Diminui a precisão das previsões que a gente consegue fazer. Eu acho que um exemplo interessante do urbanismo, lá, que a gente trabalhou, a gente fez o plano de Canoas. E em Canoas, para algumas regiões, a gente delimitou que o primeiro e o segundo andar tinham que ter uma altura maior, tinha que ser acima, um nível acima do chão lá. Eu não lembro especificamente que eu não fiz essa parte, então não posso falar com responsabilidade aqui, mas a gente já leva em conta isso também na lei de ocupação e lei de zoneamento também. Essas leis entram, assim, mas elas só entram nas revisões. Né? Você comentou sobre o Rio Grande do Sul, né, que teve impacto recentemente. Isso teve um impacto direto assim, nas suas atividades? Teve alguma mudança drástica assim, ou não muito? Eu acho que mudança drástica não, mas assim, foi bem chocante pra gente, sabe? Porque a gente acabou de terminar Caxias do Sul e Canoas, que são cidades que estão ali, né? Canoas foi muito afetado, muito afetado. E é muito... É angustiante, assim, você pensar, putz, o que eles vão fazer, né? O que eles vão fazer? Como que a gente vai... Agora, a gente acabou de terminar um plano. A gente vai fazer de novo isso? O que a gente tem que rever para isso? Como que a gente tem que repensar esse problema, né? A gente gastou 1 ano e meio mais, assim, fazendo o plano. É bem duradouro, né? O desenvolvimento de um plano, e aí acontece uma tragédia dessa. É bem difícil, sim. O pessoal até não comenta muito sobre isso, assim, sabe? Não afetar a rotina de trabalho, mas é uma responsabilidade grande também, né? O plano que você está fazendo, que você está desenvolvendo, deve ser muita pressão sobre. E é difícil, às vezes, para a população até entender que as mudanças que a gente propõe, elas só vão acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, né? Então, mesmo que a gente tivesse feito o plano pensando, sabendo que a catástrofe ia acontecer... Não consegue prevenir 100%. Né? Não ia conseguir fazer nada. E como que o planejamento urbano ele pode auxiliar na acessibilidade das pessoas com deficiência? Eu acho que planejamento urbano, a gente pensa muito sobre isso, muito sobre acessibilidade. É uma das principais focos requalificar a cidade para acessibilidade e para que todas as pessoas sejam incluídas, né? Afinal, é um espaço democrático, né? A cidade é um espaço democrático e é público. Né? Então, não é a necessidade só da pessoa que caminha, só da pessoa que anda de bicicleta, a gente tem que contemplar todo mundo, né? Então, uma das principais levantamentos que a gente faz é qualidade de calçada, acesso, por exemplo, dos táxis. Os táxis têm aptidão para receber pessoas para receber cadeirantes, por exemplo, né? ou PCDs. Então, é um foco bem grande, assim. E são diversas mudanças, né? Mas essa acho que é a principal, assim, requalificação das ruas para receber essas pessoas. A gente tem uma matéria no nosso currículo que é Engenharia e Meio Ambiente. E eu não faço essa matéria, mas tenho alguns amigos que fazem. Estava conversando com eles sobre isso, por causa da pergunta. Eles falam que do planejamento que você tem que ter quando você vai colocar uma indústria. Você tem que ter todo o cuidado com a questão assim, da poeira que vai levantar, se isso vai afetar os rios, se isso vai afetar alguma outra área da cidade. Então tem toda essa preocupação quando a gente for colocar uma indústria, principalmente a indústria da parte química, a parte de
de resíduos sólidos, como que você vai tratar os resíduos, né? Queria, assim, do ponto de vista da engenharia civil, quais são os cuidados que você tem que tomar quando você vai colocar uma indústria ou algo que mexa com química, algo que gere alguns resíduos tóxicos que possa gerar alguma complicação na É uma questão bem multidisciplinar, assim, né? Dentro da engenharia civil, né? Envolve todos os departamentos. A gente tem departamento de construção civil, saneamento e transporte. Então, se a gente for dividir, por exemplo, em construção civil, você tem que tomar cuidado com todos os aspectos construtivos, né, dessa empresa. Então, dessa indústria, né, no caso. Então, por exemplo, se acontecer uma falha nessa indústria, alguém vai ficar soterrado, o que vai acontecer com essa construção, né? Aí, vamos puxar, por exemplo, a hidrologia e saneamento. Onde que a gente vai jogar esse efluente? Eu posso jogar nesse rio? Esse rio tem um tratamento depois? Isso aqui vai afetar uma população ribeirinha lá na frente, uma população que talvez não tenha poder político para se defender. A gente tem que pensar em diversos aspectos, né? Transporte, por exemplo, uma das coisas que a gente faz muito na empresa é estudo de impacto de vizinhança, que também inclui aspectos ambientais, né? Inclui ambientais como poluição, né? Poluição por vento. Existe cálculo para isso também, a gente chama cone de fumaça, lá, a gente tem uma forma para isso. Como que vai impactar o trânsito na região. A gente sempre tem que pensar que qualquer empreendimento que você vai fazer tem um impacto em diversas camadas, vai impactar diversas pessoas, e a gente tem que minimizar esses impactos negativos, né? E maximizar os impactos positivos. Então a gente usa também do pessoal da empresa capacitado para isso, né? Engenheiro ambiental, arquiteto, engenheiro civil, para lidar com esses problemas, né? Mas muito legal, eu acho que gostei bastante da sua participação, Daniel. Fico muito feliz que você participou, ainda mais que é um tema que a gente não tem, né, no nosso dia a dia, ainda mais a gente engenheiro químico, né, futuros engenheiros químicos não tem muito esse conhecimento. Mas agradeço muito a sua participação. Posso fazer uma última pergunta? Só uma pergunta que veio aqui agora. Assim, eu sou torcedor do Curitiba, torcedor do Coxa, e a torcida fala muito sobre a questão da mudança do estádio, que daí tem o estádio do Pinheirão, que na época da Copa queriam fazer um estádio para o Coxa e o Atlético usarem junto, talvez até o Paraná junto, porque queriam demolir o estádio ali no Alto da Glória, que é o estádio do Coxa. Só que ele se tornava inviável porque a quantidade de rejeito que você ia ter por causa da explosão ia ter não sei quantos milhões de caminhões que iam ter para tirar. Então você falou do trânsito, daí eu lembrei. Então assim, fica totalmente inviável o estádio ficar ali para sempre, porque você não tem como demolir por causa dos prédios que tem em volta, assim. E assim, tem algum outro exemplo assim, que veio na mente em relação a isso, ou às vezes alguma solução para esse tipo de coisa? Eu acho que o grande exemplo é o SIC, né? O SIC foi um debate muito grande. Eu, claro, não estava vivo, né, na época da implantação do SIC, mas a gente estuda isso hoje em dia. Mas assim, o SIC foi muito bem planejado. Muito bem planejado, no papel, né? Talvez hoje tenha esses problemas assim, mas quando ele foi planejado e quando ele entrou em voga, ele tirou a cidade de Curitiba, que era basicamente só serviço, né? Que era um funcionamento só de capital. Como capital, né, público administrativo, e de economia, de comércio, e industrializou a cidade, né, e conectou com Piraquara e as regiões metropolitanas. Então acho que esse é o grande exemplo assim, para Curitiba, né, e aí cabe estudar a história do SIC e tudo mais, mas é um bairro bem interessante. Mas inclusive do estádio do Coxa eu acho um exemplo muito bom das pessoas aceitarem problemas urbanos. Então, por exemplo, quando você constrói um estádio, você não constrói no meio da cidade, né? Sim. Porque tem vários problemas, tem barulho e tudo mais, tem fogo de artifício, lá aquela festa que eles fazem no Coxa, muito legal. Inclusive, obrigado por receberem o Paraná Clube. É paranista? Mas é engraçado, por exemplo, a minha avó mora ali do lado. É uma senhora de idade e ela acha fenomenal a festa que eles fazem, fenomenal. Então é muito interessante assim a gente ver que a população não rejeita tudo também, sabe? Existe um nível de aceitação sobre isso, sobre os erros no planejamento urbano, né? É um negócio que vai muito além do estádio em si, né? Tem questão até do SIC mesmo, que você estava comentando, tem que ter acessibilidade, tem que ser fácil para ir, fácil para voltar, para as cidades que estão próximas, né? Para os bairros que estão próximos. Então, nossa, para um estádio deve ser um planejamento gigantesco. Qual que é o tipo de trabalhador que vai lá? O cara que tem doutorado vai no SIC? Não vai. Exatamente.
Só se ele for um gestor, alguma coisa assim. Então são muitas coisas que a gente tem que pensar, muitas coisas. Mas muito legal. Tem mais alguma pergunta? Acho que eu queria agradecer o convite. É muito legal estar aqui, é um prazer conversar sobre isso. Acho muito legal que as pessoas busquem isso, sabe? E é um tema muito amplo. A Câmara Municipal de Curitiba tem um podcast muito legal sobre o plano diretor. Então fica aí, se alguém quiser pesquisar. Inclusive com o meu chefe, que é o Gustavo Taniguchi, fala sobre isso. Muito legal. Também queria recomendar um jogo que se chama Cities Skylines, que é muito massa, qualquer um pode comprar, é um pouco caro, mas é muito legal. Se você gosta dessa área, acho que é um investimento que vale a pena e é super divertido também. Então, queria agradecer vocês, pessoal. A gente agradece pela participação e é isso. Não esqueça Legal. de deixar o seu like e até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.